Olá amigos, vamos continuar a nossa resolução da prova do Enem de 2014, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Matemática do Enem. Vamos lá, prova do ano passado. Questão número 6. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x. Da seguinte maneira: a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é, e aí nós temos as alternativas e vamos identificar qual é a alternativa correta. Nós temos essas alternativas e, como o enunciado falava, é uma função polinomial de grau menor que 3, ou seja, é uma função afim ou uma função quadrática. A letra A, B e C nós temos funções polinomiais do segundo grau, funções quadráticas. A letra D e a letra E nós temos funções afim. A nota 0, lembrando, vai permanecer 0, a nota 10 permanece 10 e a nota 5 passa a ser 6. Eu consigo identificar facilmente que essa letra D não é a alternativa correta. Por quê? Porque a nota 0 permanece 0. Quando x for 0, a nova nota, que é o y, vai passar a ser 2. f de 0 é igual a 2. E f de 0 tinha que dar 0. Logo, a letra D está eliminada. Não é a alternativa correta. Já a letra E, eu consigo identificar, mas pela última informação. A nota 5 deve virar 6. Se o x for 5, o y vai ser 5 do mesmo jeito. f de 5 igual a 5. Então, a letra E também está eliminada. Com isso, eu fico em dúvida entre a letra A, B e C, que são todas funções polinomiais do segundo grau, funções quadráticas. E aí eu tenho dois caminhos. Um deles, montar a função, achar a lei de formação da função a partir dos 3 pontos. Eu tenho o ponto 0 e 0, como a nota 10 permanece 10, eu também tenho o ponto 10 e 10, e eu tenho, por último, o ponto 5 e 6. Vou montar um sistema de 3 equações, 3 incógnitas, resolvo o sistema, acho os valores de A, B e C, e com isso eu acho a minha função. É um caminho, mas é o melhor? Não, não é. Por quê? Olhando as alternativas, eu estou até vendo que os valores de A e de B são valores quebrados, frações, valores que vão dar mais trabalho na resolução do seu sistema. Então, uma boa opção para resolver essa questão é testar as alternativas. Olhando a alternativa A, nós temos y igual a menos 1 sobre 25x ao quadrado, mais 7/5 de x. A nota 0 permanece 0, então quando x for 0, o valor de y tem que ser 0. Vamos dar uma olhada? Substituindo no lugar desse x e desse outro, colocando 0, nós vamos encontrar que o y é 0. A primeira proposição foi satisfeita, a primeira condição satisfeita. A segunda, a nota 10 permanece 10. Então, quando x for 10, o valor de y tem que dar 10. Vamos dar uma olhada? No lugar desse x eu coloco 10 e no lugar do outro x eu coloco 10. Fazendo devagarinho, 10 ao quadrado, 100. Dividido por 25, 4. Com menos da frente, menos 4. 10 dividido por 5, 2. Vezes 7, 14. Menos 4 mais 14. O valor de y é 10. A segunda condição foi satisfeita. Se a terceira condição for satisfeita também, a alternativa correta da gente é a letra A. A nota 5 passa a ser 6. Quando x for 5, nós teremos menos 1 sobre 25, 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, mais 7/5 vezes 5. Onde tinha x, a gente está colocando 5. 25 vai ser simplificado com 25, vai dar menos 1. E esse 5 simplifica com 5, vai dar 7. Menos 1 mais 7, a nota y vai passar a ser 6. Então, nós satisfizemos essas 3 condições. O 0 permaneceu 0, o 10 permaneceu 10 e a nota 5 virou 6. Logo, a alternativa A está correta. Resposta da gente, letra A. Uma questão de geometria espacial. Um dos assuntos que mais aparece na prova do Enem, um assunto bem frequente. Questão número 7. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Presta atenção que essa informação é importante. A aresta da parte cúbica de baixo tem o dobro da aresta da parte cúbica de cima. Então, a aresta do cubo grande é o dobro do cubo pequeno, da aresta do cubo pequeno. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?
Então nós temos aí dois cubos que se comunicam, um cubo grande e um cubo pequeno. Não esquecer, foi informado que a aresta do cubo grande é o dobro da aresta do cubo pequeno. Esses dois sólidos são sólidos semelhantes. O pequeno é como se fosse uma miniatura do grande. Mantém-se as proporções. E aí eu tenho um lembrete importante para vocês que vai ajudar vocês a resolverem várias questões de geometria espacial. Razão entre sólidos semelhantes. Segmentos lineares, a razão entre segmentos lineares, eu vou dizer que é K. A razão entre as áreas vai ser K ao quadrado. E a razão entre os volumes, K ao cubo. Como assim, Fernando? O cubo grande, ou a aresta do cubo grande, dividido pela aresta do cubo pequeno, dá quanto? Dá 2. A aresta do cubo grande dividido pela aresta do cubo pequeno dá 2. Então esse K vai ser 2. Se me perguntassem qual a relação entre a área do cubo grande e a área do cubo pequeno, a área é constante ao quadrado, então seria 2 ao quadrado, que daria 4. Já o volume vai ser 2 ao cubo, ou seja, o cubo grande tem 8 vezes o volume do cubo pequeno. Esse é o caminho mais rápido. A gente está demorando um pouco mais, muitas vezes gastando mais do que 3 minutos, mas porque a gente está explicando. Você lembrado disso, faria direto. A aresta do cubo grande é o dobro da aresta do cubo pequeno, o volume do grande vai ser 2 à terceira, 8 vezes o volume do cubo pequeno. O volume do cubo grande dividido pelo volume do pequeno é a constante à terceira, dá 8. Ou seja, o volume do cubo grande é 8 vezes o volume do cubo pequeno. Esse cubo grande tem 8 vezes o volume do pequeno. Agora vamos para a informação que foi dada. No cubo grande, para encher metade da parte inferior, nós gastamos 8 minutos. Aí eu pergunto a você que está em casa, quanto tempo eu levaria para encher a metade superior? É o mesmo tempo. A vazão é constante, então eu vou levar mais quanto tempo? 8 minutos. Quanto tempo eu levaria para encher esse cubo grande todo? 16 minutos. Porém, esses 8 minutos iniciais, a gente já sabia, ele já tinha enchido metade do cubo, tinha gasto 8 minutos. A pergunta é quanto tempo ele vai levar para encher o restante do cubo grande e o cubo pequeno inteiro. Essa parte de baixo eu não vou considerar. Mas para encher o cubo grande todo, eu levaria 16 minutos. Mas o cubo grande não tem 8 vezes o volume do cubo pequeno? Perguntando de forma invertida. O cubo pequeno, menor, tem quantas vezes o volume do cubo grande? 1/8. Então o volume do pequeno é 1/8 do volume do grande. Se eu levei 16 minutos para encher o cubo grande, para encher o cubo pequeno que tem 1/8 do volume, eu vou levar 16 dividido por 8, ou seja, 2 minutos. Para quem está desatento, o Enem adora fazer isso. Na metade da sua resolução tem uma alternativa. 8 mais 8, 16 mais 2, 18. Tem uma alternativa que tem 18 minutos. Porém, não é a alternativa correta. Porque a pergunta é, após ter já enchido essa metade, que gastou 8 minutos, quanto tempo levaria para encher o restante desses sólidos? Então, mais 8 minutos e 2. Apenas essa soma, 8 mais 2. Então, o tempo restante, 8 mais 2, aqui saiu 10, mas é 8 mais 2 igual a 10 minutos. Alternativa correta, letra B. Lembrando que isso aqui é 8 mais 2, que vai dar 10 minutos. Outro assunto que aparece demais no Enem é o assunto de estatística. Ou com média, ou com moda, ou com mediana, ou com variância, ou com desvio padrão. Estatística não é um assunto grande, não é enorme. Muito menor que geometria espacial, muito menor que trigonometria. Enquanto trigonometria você tem em média uma questão por Enem, em estatística, quando você soma a parte de estatística propriamente dita, com análise de gráficos, você tem aí 6, 7 questões desse assunto. Então é um assunto que você não pode negligenciar, tem que estar por dentro. E aí os principais tópicos de estatística são análise de gráficos, e gráfico você vai ter uma paulada na sua prova do Enem. Você vai ter na prova de matemática, na prova de química, na prova de física, na prova de geografia. Então tem muitos gráficos. E também medidas de tendência central. Quais são elas? Média, moda, mediana. Vamos dar uma olhada nessa questão número 8. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Candidatos, as notas português, matemática, direito e informática. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será... É importante a gente lembrar primeiro o que é mediana. Imagine que eu tenha 3 termos
e os termos estejam em ordem crescente ou ordem decrescente. A mediana é o termo central. Para que inventaram mediana? Imagine que você tem uma sala com 50 pessoas. Aí a gente quer saber qual é a média das mesadas dos alunos. Aí aparece Bill Gates, que está aqui no Brasil, ele faz uma visita e aparece. E fala, eu também quero entrar nessa média. Bill Gates, dono da Microsoft, bilionário, aí ele entra nesse grupo. Quando ele entra nesse grupo e a gente tira a média, pela média todo mundo é bilionário. Mas não é verdade. E aí o que a gente faz? A gente vai atrás da mediana. Por que a média não satisfaz? Porque eu tenho um elemento que destoa da maioria, mas destoa muito. Então é mais interessante achar a mediana. E aí como é que eu acho a mediana? Quando eu tiver uma quantidade ímpar de termos, tem uns 5 termos, é o central. Quando eu tiver 3 termos, é o central. 7 termos, é o central, vai ser o quarto. Mas antes de tudo, colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, colocar em roll. E se eu tiver uma quantidade par de termos, eu tenho 4 termos, como é que danado eu vou achar a mediana? A mediana vai ser obtida, depois de que você coloca em ordem, pela média dos 2 centrais. Pega os 2 termos centrais e calcula a média aritmética. Somos 2, divide por 2. Mas jamais esquecer de colocar em ordem. Então, nessa questão da gente, a gente tem a tabela com as notas. E eu quero saber qual é a mediana do candidato K. Bem, colocando em ordem, eu teria 33, 33, 33 e 34. Quem são os 2 termos centrais? 33 e 33. E aí quem vai ser a mediana? Vai ser 33 mais 33 sobre 2, que vai dar 33. Então a mediana do candidato K é 33. Já do candidato L, isso aqui não está em ordem. Nada de pegar esses 2 centrais dessa forma. O menor de todos é 32. Depois vem 33, depois 34, depois 39, em ordem crescente. Quais são os 2 centrais? 33 e 34. E aí como é que eu vou achar a mediana? Eu vou somar esses 2 mais uma vez e vou dividir por 2. 33 mais 34, quando dividido por 2, daria 33,5. Faremos a mesma coisa para o candidato M. Os 2 termos centrais são 35, a mediana automaticamente será 35. No candidato N, observe que o menor é 24 e o maior é 40, então os 2 centrais são 37 e 35. E por fim, no candidato P, o menor é 16, o maior é 41. Então os 2 termos centrais serão 36 e 26. Em todos os casos, para achar a mediana, eu vou somar esses 2 termos centrais e vou dividir por 2. Fernando, quando é mesmo que eu tenho que somar os 2 termos centrais e dividir por 2? Quando eu tiver uma quantidade par. Quando a quantidade for ímpar, eu vou ter exclusivamente um termo central e aí eu já tenho a mediana. Mas jamais esquecer, a primeira coisa que você faz é colocar em ordem ou crescente ou decrescente. Então as nossas medianas, 33, 33,5, para o candidato M 35, para o candidato N 36 e para o candidato P 31. Qual é a maior mediana? 36. Qual alternativa tem isso? Letra D. Lembrando que tem um link embaixo da visualização do vídeo que tem essa prova do Enem para você fazer o download e poder acompanhar também. Próxima questão. Questão bem interessante, com um texto mais longo. Tem sempre alguma questão na prova de matemática que envolve uma velocidade média. É um conceito físico, mas é um conceito físico trivial. E aí a gente utiliza também na matemática. A Companhia de Engenharia de Tráfego 7 de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Aí esse sistema é diferente. Ele mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. Isso é para evitar que o motorista, quando chega bem pertinho do radar, ele diminua a velocidade, ele desacelera. E aí ele passou durante a via inteira com a velocidade alta, quando chegou perto do radar ele diminuiu e aí não foi multado. Então, para evitar que nos trechos que não tem um radar, que o motorista fique transitando com a velocidade acima da permitida, esse novo radar ele calcula a velocidade média. No teste feito pela SET, os 2 radares ficavam a distância de 2,1 km um do outro. Texto longo, a gente já vai gastar os 3 minutos só para ler esse texto, ou quase isso. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então é mais um assunto que figura demais no Enem, bem frequente.
que é razão e proporção. A gente vai trabalhar com a razão, uma divisão. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. 1 minuto e 24 segundos são 84 segundos. Com isso, a SET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas. A gente tem duas informações interessantes. Um é o tempo, 1 minuto e 24 segundos. Se eu quiser converter isso aí para segundos, 1 minuto tem 60 segundos, mais 24, serão 84 segundos. Já a distância, de acordo com o texto, a distância que estava na outra tela, entre os dois radares, é de 2,1 km. Eu estou com um probleminha. Tenho a distância em quilômetros e tenho o tempo em segundos. E a velocidade média, pelas alternativas, são velocidades médias dadas em km por hora. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições, eu tenho duas opções. Ou eu trabalho com essa distância em metros, e aí eu tenho o tempo em segundos, e eu posso converter a velocidade que vai ser dada em metros por segundo para km por hora, ou eu pego esse tempo que está em segundos e converto para hora. Vou fazer por essa. Lembrando que 60 segundos dá 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. E 1 hora tem 60 minutos. Logo, lembrando que 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. E aí, se eu quero converter de segundo para hora, é só dividir por 3.600. Vamos lá. Pela informação, a velocidade média vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. Lembrando que esse ΔS vale 2,1 km. E esse ΔT, 84 segundos. Mas, Fernando, eu queria esse tempo em hora. O que é que eu faço? Eu vou pegar 2,1 km, vou pegar os 84 segundos e vou dividir por 3.600. E aí eu terei divisão de duas frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Trabalhar com decimal sempre dá trabalho, sempre toma mais tempo. Então eu posso deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, para a direita, passaria a ter 21. Só que no lugar de 3.600 eu vou cancelar um zero, passa a ter 360. Ficaria aqui em cima, no numerador, 21 vezes 360 sobre 84. Nada de fazer a conta 21 vezes 360. Olha que conta horrível, que coisa trabalhosa. Você vai fazer 21 vezes 360, vai multiplicar, vai gerar um número grande, e depois você vai dividir por 84. Outra conta trabalhosa. Experimenta simplificar. 21 e 84. 84 são quantas vezes 21? 4. 21 vezes 4 dá 84. Bonitinho. E aí nós teremos 360 dividido por 4. Lembrando que eu já converti esse tempo para hora. Então essa velocidade que eu vou obter aqui será dada em quilômetros por hora. 360 dividido por 4, 90 km por hora é a velocidade máxima permitida, velocidade média permitida nesse trecho. Então a placa que deveria ter lá era uma placa de 90 km por hora, que se encontra na letra C. Questão bem bolada, não era difícil, um enunciado um pouco mais longo, mas bem interessante. E uma última questão desse trecho, dessa parte 2 do nosso vídeo, e aí você vai assistir depois a parte 3, a gente dividiu em blocos, a cada 5 questões a gente está fazendo uma parte do vídeo. Questão número 10, a última desse bloco, diz o seguinte: uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte e o restante da carga será distribuído igualmente entre os 2 pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão respectivamente: a carga máxima suportada pela ponte é de 12 toneladas. O pilar central, ou ponto de sustentação central, pode receber 60% da carga dessa ponte. Então eu vou precisar, para achar quanto vai ser sustentado no pilar central, preciso calcular 60% de 12 toneladas. Porcentagem é outro assunto que figura demais na sua prova do Enem. É um dos chaves. Os assuntos que mais apareceram na sua prova do Enem foram porcentagem e razão e proporção. Não só nessa, no geral. Se você fizer um retrospecto de todas as provas do Enem, matemática básica é bem frequente,
Porcentagem aparece muito, razão e proporção também. São os dois principais. Claro que você não vai passar para os cursos mais disputados se você não souber análise combinatória, probabilidade, função afim, função quadrática. Isso aqui não é suficiente. Matemática dá uma pontuação muito alta, então você tem que fazer as questões fáceis, as médias e as difíceis. Mas você não pode perder uma questão fácil. É uma questão tranquila essa aí. Eu vou calcular quanto é 60% de 12 toneladas. 12 toneladas. E o que é 60% de 12 toneladas? O que é 60%? A palavra porcentagem é divisão por 100. Então vai ser 60 por 100 vezes 12. Se você simplificar um zero com zero, você vai passar a ter 6 sobre 10. 6 vezes 12, 72 por 10. A coluna central ela vai sustentar 7,2 toneladas. Dando uma olhada nas alternativas, a única alternativa que apresenta 7,2 não é nem só na central, que apresenta 7,2 em uma de suas alternativas é a letra C. Fernando, o que eu faço? Eu vou analisar as outras? Não seria complicado, porque o total tem que dar 12. Se eu já tenho 7,2, vai dar 4,8. Dividindo-se igualmente, 4,8 por 2, vai dar 2,4 para cada. Mas eu aconselho, já identificou que é 7,2, só tem uma alternativa? Vá-se embora. Marque a alternativa, ganhe tempo para resolver outras questões. Bem, esse segundo bloco nós vamos parar por aqui. Se inscreva no nosso canal Matemática do Enem e acompanhe os nossos vídeos.